acho que a gente vai amadurecendo. Mas de invertida, assim, de jogador, aconteceu agora, por exemplo, no Mundial. Eu tava pela Cazé, e aí eu acho que a linha tênue também, de você se tornar muito brother, porque você é jornalista. Então, por mais que você seja amigo, você também não vai ficar passando pano. Tem certas perguntas que precisam ser feitas. Quando a crítica é profissional, ela deve ser feita, né? Não. E assim, se eu errar, eu tenho certeza que o jogador vai cobrar. Sabe, eu posso ser muito amiga do Luizão. Se eu virar pra ele e falar, você é o terceiro maior artilheiro, ele vai falar, não, sou o segundo, Gabigol me passou, mas segundo eu tô ali. Então, assim, as pessoas vão te cobrar. Então, foi um jogo, a final, do Manchester City e do Flu. E aí, pô, o Marcelo cometeu uma mega falha defensiva. E toda a zaga do Fluminense foi muito mal nesse jogo. E, pô, adoro o Felipe Melo, adoro o Samuel Xavier. A gente vai construindo o Nino, pô. Tinha feito exclusiva com o Nino antes. Quando acabou o jogo, todo mundo sabia que o esquema tático do Diniz comprometeu o resultado. Cara, o Diniz é muito legal, mas eu tenho que perguntar sobre isso. Na época a gente faz a pergunta com o microfone da FIFA. Então, assim, Diniz, até quando as falhas defensivas comprometeram o resultado do jogo? Eu preciso fazer essa pergunta. E o Diniz prontamente, cara, a gente sabe que ele tem um estilo de jogo, blá, blá, blá. Falou. Assim, lógico que passa, dá aquela rodeada, mas falou. Quando eu fui fazer essa pergunta pro Marcelo, ele, tipo, deu 2 passos pra trás e já falou. Então, pode pôr na minha conta mesmo. Eu sei que o culpado sou eu, né? A culpa é minha? A culpa é da zaga? Pode botar na minha conta mesmo? Não. E isso viralizou, que ele tinha me dado uma invertida, que ele tinha... E assim, pra mim, tá tudo bem. Ele tava puto depois de um jogo, reagiu. Eu nem fiquei com raiva dele nisso. Mas assim, ele poderia ter sido mais humano e falar, cara, eu errei, peço desculpa aí, foi mal. Ah, mas eu tenho não sei quantas Champions, eu tenho não sei... Ninguém tá falando, desmerecendo que ele não é um bom jogador. A gente A tá crítica falando não é em cima da carreira, né? A crítica é É sobre pontual, o lance. sobre o jogo, E aí eu lembro de eu ficar muito assim, porque eu virei e falei assim, cara, mas é Cazé, né? A Cazé a gente é mais leve. A Cazé a gente faz uma forma de brincadeira, a gente traz a pessoa pra cá. Aí eu lembro que voltou pro Cazé e o Cazé falou, não foi uma falha defensiva, foi uma falha do Fluminense como um todo. Eu falei, agora ferrou, agora tá na minha conta, né? Porque todo mundo que tá no estúdio é amigo do Marcelo e vai ficar eu, a repórter escrota, que falou. Mas assim, tudo bem, depois me marcaram nas redes sociais, começou um bafafá, eu mandei até uma mensagem pro Marcelo, eu falei, Marcelo, tá tudo bem, acho que não precisava ter sido dessa forma, ele nem me respondeu, mas assim, cara, eu fiz até uma carta aberta lá, porque eu não queria ser a pessoa que parecia que, tipo, tava puta com o Marcelo e aproveitei do Marcelo pra hypar na internet. Não foi isso, mas eu acho que às vezes falta humildade, sabe, nas pessoas de falar... Cara, a gente errou, a gente perdeu, era um Manchester City. O Manchester City é gigante, era um Guardiola. E, de fato, nós somos menores que eles. E também acho que a gente tem que entender, né? Não é o ideal. A resposta dele tá longe do ideal. Mas também entender que o cara tá pé da vida ali, perdeu o Mundial, você tá confiante, achando que pode fazer um jogo melhor, você perde uma final. Então, eu também entendo perfeitamente nessa situação, sabe? E eu acho que, às vezes, assim... Eu entendo você não ficar puta, mas achando que ele poderia dar uma resposta melhor. Dias, né, no jogo do Vasco. Eu não lembro agora o que ele falou, que a galera, tipo... Ele falou alguma coisa, podia ser mulher no VAR, alguma coisa assim. Foi um tipo de comentário que a galera foi pra rede social falar. Cara, eu sou o tipo de pessoa que eu entendo que existem gerações. Que não adianta eu tentar explicar pro meu avô de 80 anos como as coisas mudaram hoje. Então, assim... Eu não quero esse tipo de embate. Eu acho que a gente, hoje, um cara de 40 anos, 30 anos, ter esse tipo de pensamento, eu tenho que ir nessa discussão com ele até o final. Mas um cara de 80, o Ramon Dias, por exemplo, é um cara que vive de uma outra geração. Eu tenho que ter pena. Hoje eu olho pra pessoa e falo, cara, não cabe mais, que pena que você pensa assim. Mas não é um embate que eu tenho que cancelar o cara nas redes sociais, que o cara agora é odiado, que o cara agora não pode trabalhar. Eu fui criada em Minas Gerais em uma vida completamente diferente, uma sociedade muito mais machista do que a sociedade que eu vivo em São Paulo. E, ao mesmo tempo, eu também não quero deixar valores que eu aprendi aqui, porque a vida agora pode tudo. Então, tem coisas que eu ainda quero manter sendo conservadora, mesmo com a possibilidade de não ser conservadora. E tá tudo bem. Sabe? Por isso que eu falo que, às vezes, politicamente, tem coisas que eu prefiro não me posicionar, porque eu tenho a minha forma de pensar. Então, eu vejo muito isso na rede social. O cara falou isso, você tem que escrotar. O cara fez isso. Pô, o Neymar tem uma relação super tóxica com a mulher dele. Cara, é a vida pessoal dele. E tudo bem, ele tá errado. Nunca me relacionaria com o Neymar. Mas você entende que a mulher dele também aceita?
Então, é escolhas que cada um vai fazendo. E que não cabe eu, como jornalista esportiva, fazer algum tipo de análise. Eu posso fazer como mulher, se eu quiser, mas, assim, ser cobrada de ter que falar... Sabe? Então, acho que, assim, o futebol tá ficando chato nessas lacrações, nesse tipo de opinião que a gente tem que falar. O jogador é homem, mulher, tem interesse, homem com homem, mulher com mulher. Quer, expõe, tô afim, não tô... Tá? E respeita quando tiver um não, acabou. Agora, não, porque fulano deu em cima de mim, né? Cara, se posiciona. Eu sou muito a favor de que tudo pode, desde que você sinta-se respeitada sobre aquilo. Porque às vezes o cara não te respeita e você tá sorrindo. Aí tá errado. Mas a partir do momento que você falou não, o cara se afastou e tal. O recado fica claro, né? O Ivandro Alves está dizendo aqui, ó, Diniz está dizendo. Diniz parece que toma Rivotril. O Leandro Gualberto Borges, adeus, Paulinho, já virou a página. Vamos ver, né, com essa temporada do Atlético sem o Paulinho, sem esse grande nome do ataque atleticano, que vem jogando muita bola nas últimas 2 temporadas. A gente está chegando ao fim do bate-papo aqui, do podcast. Ô, Yara, tem projeto novo saindo aí? Como é que é? O que você está pensando para essa próxima temporada? Já que você hoje vive também de projetos, né? É um desafio, né? E aí, você tem alguma coisa nova aí? Eu acho muito desafiador a gente pensar, porque a gente vive de projetos, né? Uhum. Eu sabia que depois da Olimpíada, que a gente foi com o Fala Maria, que a gente foi pela N Sports, era o grande evento que faltava na minha carreira, assim, que eu queria muito fazer, né? Que era uma Olimpíada dentro, que teve no Brasil, e uma Olimpíada fora. A gente tinha feito Copa do Mundo masculina, Copa do Mundo feminina. Então, assim... Aquela coisa, quando a gente começa de pequenininho, cara, um dia eu tenho que fazer isso. E eu acho que a internet também ajuda nisso, né? A gente pode se realizar sem um grande plano de carreira dentro de uma emissora, esperando 5, 6 jornalistas que estão ali à nossa frente. Então, assim, graças a Deus, eu sou muito realizada na minha profissão. Falo que eu fui 3 vezes para a Arábia nos últimos 2 anos, que eu falava, cara, eu nem pensava que eu ia conhecer a Arábia na vida. Mas, e a gente vive de projetos, né? A gente vive de novos. Eu tô no UOL, né? Então, assim, o UOL hoje... A Yara quer trazer muito o lado humano, né? Inclusive, se tem histórias legais relacionadas ao esporte do lado humano, inclusive, podem me mandar. Eu quero muito isso. E eu quero muito falar para mulheres, sabe? Eu sinto muita falta de ter na minha rede, eu tenho muitos seguidores homens. Porque eu, querendo ou não, é majoritariamente masculino. Uhum. Mas eu quero falar com mulheres. Eu quero que mulheres se sintam à vontade de ir no campo e a gente poder falar para elas. Sabe, às vezes eu falo, cara, me procura para fazer propaganda de furadeira, de coisa. Cara, eu quero fazer propaganda de coisas que eu uso. Eu quero falar um pouco do meu mundo. Eu quero mostrar que a mulher ela pode ser feminina gostando de futebol. Sabe? Que eu não preciso, porque eu trabalho com futebol, antes falava, mas não vai com uma roupa justa, não vai com não sei. Cara, você pode ir pro estágio do jeito que você quiser. Eu gosto de trabalhar maquiada, eu gosto de trabalhar arrumada, eu gosto de estar com a unha feita. E você pode ser feminina num ambiente que é majoritariamente masculino. Então, assim, eu quero trazer, eu não sei como ainda vai ser isso, né? Eu quero que o projeto do Fala Maria, ele deve ir para outros meios de comunicação agora. A gente está fechando alguns projetos, mas é algo que as minhas Marias eu não quero largar, porque eu gosto de trabalhar com mulheres. E desde que eu comecei, sempre que chegava, principalmente na Band, eu acho que tinha muito isso, mais uma lourinha para Band. E sempre que chegava uma outra lourinha, nossa, chegou para competir com você, hein? Toma cuidado, às vezes vai te derrubar, ela é boa, né? E quando tem eu, a Rei e a Cris, é algo que, cara, são 3 louras, 3 mulheres que podiam estar aí competindo, mas a gente se ajuda. E a gente junta é muito mais legal.